Oi pessoal, bem-vindos ao programa I. No último vídeo a gente falou sobre Bloom Filters, né? Uma estrutura de dados probabilística que geralmente a gente usa quando quer determinar se um elemento está ou não em uma coleção, mas consegue tolerar aí uma margenzinha de erro. Bem, eu recebi feedback e realmente ficou mesmo faltando um pouquinho de prática nisso aí, né? Então hoje a gente vai ver como o Bloom Filter se aplicaria em um cenário de vida real. Vou apresentar para vocês um problema de exemplo, né? E aí nós vamos programar juntos a implementação do Bloom Filter e também aonde é que a gente insere esse código para poder melhorar aí alguns aspectos da nossa aplicação. Vamos lá? Bem, o exemplo que a gente vai usar hoje, ele não é muito complexo, né? Mas ele vai servir para a gente realmente ver qual que é a utilidade de se usar um Bloom Filter e quando pode ser adequado ou não, tá? A gente vai basicamente tentar emular um login no sistema, né? Então a gente tem essa API bem simples aqui. A gente tem 3 endpoints aqui, né? Um que é para a gente criar um usuário, o outro que é para a gente pegar uma lista de usuários. Esses dois eu criei mais para a gente poder ter mais facilidade na hora de depurar, né, o código. E nós temos aí o endpoint onde a gente vai testar o Bloom Filter, né, que é o endpoint de username. A gente vai passar um nome de usuário na URL e ele vai retornar conforme esse usuário existe ou não dentro do sistema. A linguagem que eu escolhi para implementar esse exemplo é o Java. A gente vai usar Spring Boot para poder servir esses requests e eu vou ter o meu projeto construído com o Gradle. Vamos lá. Só para dar uma ideia sobre as dependências que a gente usa no projeto, são essas aqui, não são muitas não. Basicamente a gente vai depender do Spring Boot, né? E eu estou usando JDBI, né? Uma biblioteca para mapeamento objeto relacional, mas ela não é tão pesada quanto o Hibernate, né? Acho que vocês vão gostar. Também estou usando o Guava, porque ele implementa umas funções de geração de hash que a gente vai precisar no nosso Bloom Filter. E eu estou usando o H2, né, o H2, como banco de dados, porque é um banco de dados que eu consigo criar em memória, é super tranquilo. E a estrutura do projeto é mais ou menos essa aqui, né? Nós temos uma classe de configuração, que a gente vai criar alguns bins. No caso eu estou só criando o meu objeto do JDBI e estou criando um objeto de Data Access. Esse objeto está aqui nessa interface. O JDBI ele deixa você escrever queries SQL dentro das suas interfaces, né? Você anota os seus métodos com aquela consulta e no runtime ele gera uma implementação para essa interface já colocando certinho essas queries em execução. Então eu tenho aqui esses 3 métodos, né? Basicamente refletindo um pouco a nossa API. Eu tenho um método para inserir um username, eu tenho um método para buscar todos os usernames e eu tenho um método para checar se aquele username existe, né? Criei um método para criar uma tabela só para ficar mais tranquilo, porque o nosso banco de dados é em memória. Então eu tenho que recriar a tabela toda vez que eu iniciar a aplicação. Então coloquei um scriptzinho aqui só para ficar mais simples. Nós temos também aqui um repositório, né? O repositório ele cria um objeto de acesso a dados, né? Um DAO, e ele produz uma API de mais alto nível, né? Para a gente poder usar no nosso resource. No caso, no nosso endpoint, né? Então a gente tem o método para retornar todos os usuários que simplesmente retorna o que o DAO retorna. Nós temos o método para criar o usuário e nós temos o método que checa se o usuário existe ou não. Para quem não é familiar com o nome DAO, é simplesmente uma sigla, né, em inglês que significa Data Access Object, o objeto de acesso a dados, né? Ele simplesmente serve para a gente se comunicar com um sistema externo, né? No nosso caso um banco de dados, para poder pegar dados para a gente. Então a responsabilidade dele tem que ser bem contida dentro desse contexto. E é isso que eu estou fazendo. Eu estou tendo um DAO para simplesmente pegar o que tem no banco. E aí eu tenho essa classe de repositório para ela ter um pouquinho mais de regra de negócio, né? Então você pode ver que nós temos basicamente uma condição aqui, né?
que retorna se o usuário existe na base. Basicamente a gente vai olhar aqui no nosso DAO, ele retorna um optional de long. Basicamente ele vai retornar 1, né? Esse long vai ser 1 se tiver algum usuário na base. Se a base estiver vazia para essa consulta retornar vazia, ele vai retornar optional empty, né? Ou seja, o optional é um objeto que tem ou não um valor. A gente está explorando essa possibilidade de não haver resultados na consulta para retornar um optional vazio. E aí, aqui de volta ao nosso repositório, a gente simplesmente vai colocar uma mensagem no log mesmo da aplicação falando, olha, esse usuário existe ou esse usuário não existe. Nós temos aqui também o nosso resource. Esse aqui é a nossa interface, né? Nosso endpoint mesmo, a API. Então, a única dependência dele é o repositório, né, de usuários, como a gente viu anteriormente. E aí nós temos os nossos endpoints. Esse endpoint aqui ele vai pegar a API view onE-users e retornar um OK, né, depois de criar o usuário, com o método post. Esse segundo método vai pegar aquele mesmo prefixo com o usuário via get e vai retornar um OK caso o usuário exista, né? Aquele método existe no repositório, ou então ele vai retornar um not found, né? Não encontrei nada, um 404. E nós temos o último método aqui, que é aquele que retorna todos os usuários. Bom, até aqui é ok, né? Vamos dar uma olhada na aplicação rodando para ver qual que é o padrão de acesso dentro dessa API. A gente vai ver aqui o nosso Spring Boot iniciou, né? Eu vou limpar aqui o log. Eu vou chamar aqui a nossa API com o Postman. Ele antigamente era uma extensão do Google Chrome, agora ele é um programa por si só, né? Dá para você emular requisições HTTP, pegar o resultado e salvar essas requisições para a gente usar depois. Então, no caso aqui eu tenho minha lista de usuários, eu dou send aqui. E o corpo da resposta é vazio porque não tem nenhum usuário na base, né? Nossa base ela é em memória, acabei de iniciar o servidor, não tem nenhum usuário. Então eu vou vir aqui, eu vou criar um usuário A. Eu fiz assim da forma mais simples possível. O corpo da requisição ele é o usuário, pronto. Eu não tenho campos, não tenho formulário, não tem nada. Simplesmente o corpo da requisição. Eu vou mandar aqui a minha request e eu acho que deu certo, né? Pronto. Ó. Nós temos o header aqui. Nós temos o nosso corpo com o ID do usuário dentro do corpo. Da mesma forma que a gente viu ali no IntelliJ. E aí eu consigo testar se o usuário existe ou não. Eu posso colocar assim, olha, usuário A existe? Ele vai mandar, né? E o status aqui é 200, né? 200, ok. Caso eu teste pelo B, ele vai falar, ó, não encontrei. Vocês vão notar que o exemplo é bem simples, né? Eu simplesmente quis comunicar intenção. Né? A gente, lógico, na hora de você implementar um produto real, provavelmente você não vai usar só essas formas de checar, você pode colocar alguma mensagem de erro, alguma coisa assim, mas entendeu para onde é que a gente está indo, né? E aqui no log do servidor, só para a gente poder fechar essa introdução, você vê que toda vez que a gente faz uma consulta se o usuário existe ou não, a gente coloca uma mensagem de log. Então, fala assim, A realmente existe e B não existe. Bem, mas vamos dizer que o nosso sistema está enfrentando uma carga no banco de dados fora do normal e a gente quer tentar evitar ao máximo bater nesse banco de dados com a nossa consulta para ver se o usuário existe ou não. Para isso que a gente vai usar Bloom Filters hoje. Então, fechando o nosso log aqui, eu vou parar a aplicação. Eu comecei a escrever já uma classe para a gente poder manipular esse Bloom Filter. Né? Bem, só lembrando, né, o Bloom Filter ele tem duas características básicas. Né? Ele tem um array de bits, onde a gente vai conseguir ligar alguns bits quando a gente adiciona elementos, né, na coleção. E nós temos uma contagem do número de funções de hash que a gente tem que calcular para poder definir índices nesse array. Então aqui você vai ver que nós temos a inicialização da capacidade e do número de hashes baseados nesses dois parâmetros que a gente passa no construtor. O número de elementos totais da nossa coleção de entrada e
a taxa de erro que a gente quer tolerar, né? E eu coloquei aqui embaixo essas funções, nesse get optimum capacity e o get hash count. Simplesmente aquela continha que eu passei no vídeo, né? Falando o que é um e o que é o outro. E nada mais que isso. Eu só coloquei para dar um nome, né, para essa conta, para ela não ficar solta lá no construtor. E aqui, para representar o nosso array de bits, nós vamos criar um bitset. O bitset ele é uma estrutura de dados incluída no JDK para armazenar itens. E o papel dela é exatamente esse. Ele armazena um array de bits. Ele tem uma API toda preparada para você lidar com interseções nesse array, para lidar com uniões nesse array e todo tipo de operações, né? Então é exatamente o que a gente precisa aqui. E aqui descendo um pouquinho, a gente tem nossos métodos públicos, né? Esses dois métodos, o add e o exists. O add vai adicionar um item dentro do nosso bit array, dentro do nosso Bloom filter, e o exists vai testar se esse elemento existe ou não. Você notou que eu adicionei esse add aqui, né, um método privado, que ele vai receber dois parâmetros, né, o item que a gente está tentando adicionar e um bitset. Você vai ver daqui a pouco para que isso aqui é útil. Descendo aqui um pouquinho mais, a gente tem alguns métodos de suporte, né? Eu vou colocar esse getHashN primeiro, depois a gente explica o índice. GetHashN, ele vai fazer o seguinte, a gente vai passar um índice para ele, para olha, eu quero o primeiro hash, eu quero o segundo hash, eu quero o terceiro hash. Lembra? A gente tem uma contagem do número de funções de hash que a gente precisa. E a gente vai passar esse índice para essa função, para a função murmur_3, né, de 32 bits. O que vai acontecer? A gente vai fazer o que a gente chama de seed nessa função, né? E esse seed, ele efetivamente cria uma outra função de hash para a gente, né? Se a gente passar o mesmo elemento com o murmur com índice, né, com seed 1, ele vai retornar um hash diferente do que seria um hash se eu passar o índice, né, o seed 2. Então é uma forma legal, e o murmur_3 ele é bem utilizado para Bloom filters porque ele não é uma função de hash criptográfica, né? Funções como MD5 e SHA, né, elas são criptográficas, então elas acabam utilizando um pouquinho mais de CPU. O murmur_3 ele não usa tanto CPU, então é muito legal, principalmente quando você tem uma coleção muito grande, você precisa de muitas funções de hash, né? Porque quanto mais funções de hash você tem dentro do seu Bloom filter, maior é a complexidade de runtime para poder calcular os índices desse filtro, né? Utilizando uma função que ela usa menos CPU, né? Uma função de hash não criptográfica, a gente acaba melhorando o runtime. E é isso, né? A gente tem os dois métodos que eu expliquei ali para inicializar, e nós temos o nosso Bloom filter aqui semi-funcional. Então vamos implementar esses métodos que estão faltando, né? Vamos começar com o método add. O add, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular as funções de hash para aquele item, e aí para cada função de hash vai retornar um índice, né, do nosso bit array. E para cada índice a gente vai lá e vai definir aquele valor como 1, né? No caso do bitset, ele representa os bits do nosso array como booleans, né? Então simplesmente a gente vai definir aquele valor para true. Então vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai chamar esse getIndices para o item. Então esses são os nossos índices. E aí para cada índice, vou colocar simplesmente um laço for aqui. E aí eu vou colocar assim, bitset.set index. O mais legal é que eu não preciso definir qual valor que eu quero colocar naquele índice, né? O bitset.set é simplesmente vira o bit e transforma ele em verdadeiro. E pronto, é basicamente isso esse método, né? A gente pega os índices, no caso esse índices aqui, ó, a gente vai pegar o item, né? E nós vamos fazer um range, ou seja, a gente vai fazer um contador de 0 até hash count menos 1, né? Ele é exclusivo aqui no segundo parâmetro. E aí para cada um, né, a gente está usando a API de streams do Java, que eu acho muito bacana para fazer esse tipo de trabalho, né? Para cada um a gente vai recalcular o hash, né?
daquele item usando o seed atual e depois a gente vai retornar um array. Então, o primeiro índice do array vai retornar o murmur3 do nosso item com o seed 0. O segundo item com seed 1, o terceiro item com seed 2 e por aí vai. Você pode ter quantos hashes você quiser e essa função ela fica completamente flexível, né, e escalável. Beleza. Nós adicionamos itens no nosso Bloom Filters, mas a gente não tem ainda uma forma de checar se esses itens estão ou não na coleção. Então aí a gente vai implementar o método exists. E o exists vai assim, né? O que a gente vai fazer? A gente vai criar um bit set do mesmo tamanho do nosso bit array. Nós vamos calcular os índices para esse item e vamos colocar nesse bit set que a gente acabou de criar. E aí depois a gente vai fazer uma operação que é um E binário, né? Uma operação E bit a bit. E aí essa operação ela tem que retornar um valor que não é zero. Ou seja, eu tenho que ter valores, todos os valores dentro do meu Bloom Filter, né? Tem que bater com os valores que eu calculei para o meu item. Então a gente vai mais ou menos assim. O primeiro passo é a gente criar um bit set. Então a gente vai fazer bit set. Olha, eu estou usando que eles falam de postfix completion dentro do IntelliJ. Por isso que você está vendo que eu estou usando. Eu escrevo uma palavra, depois escrevo .new. E isso aqui na verdade é simplesmente um sistema de expansão de template do IntelliJ. Que eu uso muito. Eu acho muito prático porque meu pensamento flui melhor dessa forma. Você precisa criar variáveis, tal. Eu primeiro crio os valores, depois vou adicionando como variáveis, né? Então eu vou colocar .new enter, ele já chama o construtor. Eu vou chamar o meu bitarray.size, que vai retornar a capacidade do meu bitarray, né? do meu campo na classe. E eu vou colocar dentro de uma variável que vai ser, vou chamar de bit set mesmo, certo? E aí que vem a coisa bacana, eu vou poder chamar aquele método add, né, que a gente acabou de implementar, com qualquer bit set, não precisa ser o array de bits que a gente criou como campo na classe. Então eu vou simplesmente falar assim, ó, add item ao bit set, a esse bit set, não é ao bit array, né? Aí eu vou ter que fazer uma coisa simplesmente para poder ficar de acordo com a API do Java, né, do nosso bit set, que o bit set ele é mutável. E muitas das operações ele opera dentro daquele bit set e persiste aquilo dentro da coleção. Então eu vou ter que chamar um bit array .clone. Esse clone ele vai retornar um novo bit set com os bits já setados. Só que ele retorna um object porque ele simplesmente é um override de um método do próprio JavaLang Object. Então eu vou ter que fazer um cast aqui para fazer para um bit set. Ok? E aí eu vou colocar ele dentro de uma variável chamada resultado. Eu sei, eu estou misturando um pouquinho inglês com português aqui, não liga não. Eu trabalho o tempo todo escrevendo código em inglês. Estou tentando fazer um pouquinho mais com português aqui para vocês, mas minha cabeça ainda não funciona tão fluido assim escrevendo código em português, mas a gente vai melhorando. Então nós temos o resultado aí, como eu falei, primeiro a gente cria um bit set, né, com o nosso item e só aquele item, no caso essa variável bit set é o que a gente tem com o nosso item. E aí o resultado ele atualmente é simplesmente um clone do nosso array de bits atual. E aí a gente vai fazer resultado.end. Tá vendo que o end ele retorna void. Não tem como eu construir um novo bit set. Por isso que eu tive que clonar ele primeiro. Faço end, o segundo bit set vai ser o nosso bit set. Isso aqui ele vai retornar ele vai simplesmente fazer uma operação e bit a bit e vai persistir isso dentro do próprio storage dele, né? No caso desse resultado, ele vai modificar o array de bits para poder conformar dessa forma. E da forma como funciona o E, né? Ele vai sempre ter um valor zero. Todos os valores do nosso array vão ser zero se os meus resultados, no caso, né, se o meu bit set, que é o que eu estou passando como parâmetro, não bater exatamente com os bits que estão ligados dentro do nosso bit array. Exatamente como o exemplo que a gente fez
daquele site, né, de Bloom Filter, que você vai ver o bit batendo certinho. E aí, nesse caso, o resultado, né, essa variável resultado, ela vai ser o que a gente chama de um bitset vazio. O bitset vazio é simplesmente o bitset que não tem nenhum bit setado para 1. Então a gente vai falar assim, ó, return, e a gente vai negar o resultado .isEmpty. O isEmpty ele simplesmente retorna true quando só tem 0 dentro do resultado. Então nós temos o nosso exists e nós temos o nosso add. Então, a gente já tem as duas operações básicas aí que a gente precisa para continuar o nosso projeto. Então, dito isso, muito interessante, a gente não vai precisar mudar quase nada na nossa API. O único lugar que a gente vai precisar modificar é o user repository, o nosso repositório, que ele contém também a nossa lógica de negócio. Bem, a gente vai ter que modificar dois métodos aqui no nosso repositório, o create e o exists, né? No caso do create, a gente precisa ter certeza que depois de inserir o usuário no banco de dados, a gente vai inserir ele também no nosso Bloom Filter. E o exist a gente vai testar, né, se o elemento existe ou não dentro daquele Bloom Filter antes de executar nossa consulta dentro do banco de dados. Para esse caso, eu vou simplesmente criar uma variável aqui. Esse é um Bloom Filter, né? E aí esse Bloom Filter tem esses dois elementos, né? Element Count e Error Rate. Para a gente facilitar o nosso trabalho aqui na hora de depurar a aplicação, eu vou colocar os mesmos dados do nosso Bloom Filter do exemplo do website que a gente fez no último vídeo, né? Eu vou colocar um Bloom Filter de 10 elementos com 10% de chance de erro, né? E vou criar também um field para isso, um Bloom Filter. Então nós temos o nosso Bloom Filter está sendo inicializado aí com 10 elementos, 1%, ou 10% de taxa de erro. Eu estou colocando esses valores tão baixos que é só para a gente poder ver claramente quais os itens estão sendo inicializados, né? Se a gente tem uma taxa de erro menor, você vai ver que o tamanho do array ele cresce um pouco e fica difícil para a gente visualizar num exemplo, né? Mas você pode colocar um tamanho absurdo de elementos e você consegue colocar também essa taxa de erro bem baixinha, né? Porque caso contrário não faria sentido se utilizar um Bloom Filter, né? É muito difícil você encontrar uma aplicação que tolere bem uma taxa de erro de 10%, né? 10% de falsos positivos, né? Depende muito da sua necessidade. Então o nosso Bloom Filter está aqui, né? O que eu vou fazer é o seguinte, aqui no meu create eu vou armazenar esse valor numa variável, né? E vou retornar esse valor. E aí aqui, depois de ter inserido o usuário, eu vou falar assim, ó, bloomfilter.add username. Pronto, já está no Bloom Filter, né? E aí, para a gente testar agora aqui se o usuário existe ou não dentro do nosso método exists, eu vou pegar toda essa parte aqui de dentro, ó, tudo isso aqui, e vou colocar dentro de um if, né? Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou falar assim, ó, if bloomfilter.exists username, ou seja, quando ele retorna true assim, quer dizer que existe a possibilidade desse usuário estar no sistema. Então, assim, a gente não elimina completamente a necessidade de buscar no banco de dados. A gente simplesmente consegue ter um filtro antes para falar assim, olha, não vou buscar com tanta frequência se eu não precisar. Então, tá aqui. Se o meu Bloom Filter existe, eu faço o teste. Se não, eu vou retornar falso. Porque a gente sabe que o Bloom Filter, quando retorna falso, é 100% de certeza. Então, eu vou só colocar um log aqui e falar assim, olha, username, esse username não está na coleção. E vou passar o meu username como parâmetro. E aí aqui dentro, né, no caso eu vou colocar outra mensagem de log falando username, esse usuário pode existir na coleção. Lembrando que o Bloom Filter ele não te oferece esse tipo de garantia, né? Se o resultado é positivo, ele sempre tem uma margem de erro, então ele pode ser um falso positivo. Bem,
eu acredito que é isso aí, né? Acho que a gente pode testar. Então nós vamos rodar nossa aplicação. Aqui, nossa aplicação está rodando. E aí nós vamos adicionar aqui o nosso usuário A. Mesma forma que a gente fez aqui. Usuário A. Ok, nossa resposta é ok, né? E aí nós vamos colocar também o usuário B. Vamos rodar aqui. Certo? Agora que vem a parte bacana. Eu vou vir aqui, né? Se eu clicar para pegar todos os usuários, você vai ver que nós temos A e B. Então eles estão no banco de dados. E aí eu posso vir aqui e passar o meu usuário A. E quando eu clico no Send, você vai ver que nós estamos aqui, né? No nosso BitArray. Eu vou tirar. Talvez você não veja no cantinho de cá, tá? Porque meu rosto está bem aqui. Mas basicamente o que a gente faz é o seguinte. Você vê que o nosso BitArray, ele tem esses itens definidos, né? O índice 2 está com valor 1, o índice 7 está com valor 1, o índice 38 está com valor 1, 61, 1. Então assim, esses são os índices que estão definidos para o valor 1. São os bits que estão ligados, né? Vamos falar assim. Então, no caso, esse é o byte array, é o nosso array de bits, o nosso array central, né, com todos os elementos. E quando eu passo para frente, você vai ver que a variável bit7 ela vai retornar um vazio. E o item está aqui. Quando a gente chama o A, você vai ver que o bit7 agora tem esses três valores, 2, 40 e 50. A gente vai fazer um clone do nosso resultado. Então, o resultado está aqui, 2, 7, 38, 40, 50 e 61. Tem os mesmos bits ligados do que o nosso bit array, tá vendo? São idênticos. E aí o que a gente faz? A gente vai fazer uma comparação bit a bit entre resultado e o bit7. Né? E aí no final das contas, você vai ver que o nosso resultado, ele na verdade agora vai ser igual ao bit7, ou seja, ele só vai passar os itens que estão ligados no bit array e no bit7. O nosso resultado não é vazio, então nossa mensagem vai ser ok. Ok, vamos limpar o nosso log aqui novamente, tá? E vamos colocar aqui o nosso usuário, vamos falar um usuário C. E aí o nosso usuário C, né? Vamos testar se ele está ou não na base. Nós vamos executar novamente aqui. E o nosso bit7 novamente, né? O nosso bit7 vai ser vazio, né? Nós vamos adicionar o item C, né? 1133 está aqui. E você vê que nem 11 nem o 33 estão na lista de usuários incluídos, né? A gente vai clonar e vai fazer o resultado. Olha só que bacana que acontece quando a gente faz o E. O resultado fica vazio. Ou seja, eu não tenho nenhum tipo de compatibilidade entre o bit7 e o bit array, né? Nessas duas variáveis que a gente tem aqui. E aí, por conta disso, a gente fala assim, não está na coleção. Olha lá o log. Não está na coleção. Eu vou colocar esse código no GitHub. E se você tiver algum feedback, coloca lá. Fique livre para fazer fork do repositório, modificar da forma que você quiser. Sugerir implementações de novas linguagens. Bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Até mais!